Bem-vindos, então, oficialmente eu vou orar para a gente iniciar, tá bom? Esse encontro de abril, nosso segundo encontro de 2022, mas o nosso primeiro encontro no nosso novo tema de igreja, no nosso ano eclesiástico, né? Que é de abril a março do ano que vem. Então, nosso primeiro encontro. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado saúde, tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado e o teu amor nos alcança de maneira constrangedora muitas vezes, Senhor, mas como nós somos gratos a Ti pela Tua presença na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que esteja presente aqui conosco, Pai, que aceite o culto que prestaremos a Ti, que fale aos nossos corações e que encha, Senhor, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, da Tua palavra, que sabemos que ela é viva e eficaz e sabemos que ela transforma. Então, Pai, que haja transformação nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por esse sábado tão agradável. Muito obrigada pela IBV Nova, muito obrigada pelo Ministério de Casais. Ser conosco nesse momento, Pai. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, como a Sara falou, a nossa igreja está com um novo tema, né? Esse primeiro bimestre é uma igreja em movimento de oração. E o ministério já tem, nós dividimos praticamente todos os casais da igreja e nós já temos orado por todos vocês. Então, na preparação desse nosso encontro, saibam que vocês já fazem parte da nossa lista de oração. Todos vocês estão cobertos pela nossa oração e assim pela graça do nosso Deus. E o desejo do nosso coração é que esse encontro seja especial. Nós sempre fazemos uma dinâmica para iniciar. Então, como essa dinâmica tem a ver com o nosso tema, nós vamos primeiro cantar, nós vamos primeiro adorar a Deus através das canções e depois nós vamos fazer a nossa dinâmica. Fechado? Qual vai ser a primeira? Jesus em tua presença. Se você quiser ficar sentado não tem problema, se quiser ficar em pé pode ficar também, fiquem à vontade. Agora fica todo mundo em pé, a maioria ficou. Agora
era o véu que separava, né? Mas essa mensagem da presença do nosso Deus é algo que nós não podemos esquecer em momento algum. Na vida conjugal, não se esqueça que Jesus está na tua presença, se você assim deixar. O grande trabalho que o ministério quer desenvolver é para que cada casal perceba que precisa ter a presença de Jesus na união conjugal. Cristo Jesus é o que lubrifica as engrenagens. Sem esse óleo abençoador de Jesus Cristo, a gente perece, porque nós temos uma maldadezinha na nossa essência, ou maldadezona na nossa essência. Então é importante que Jesus se faça presente, porque o véu que separava já não separa, porque Cristo Jesus ressurgiu, Cristo Jesus renasceu para nos dar a vida. Enquanto a gente cantava, eu cheguei a arrepiar aqui de saber que Cristo Jesus está aqui. Cristo Jesus é quem vai nos dando uma novidade de vida todos os dias. Por isso que é importante. E esse é o trabalho que o ministério quer desenvolver, que todos nós percebamos que é importante ter Jesus na nossa vida. Por isso Ele está aqui e nós estamos adorando o nome de um Deus vivo. Muito do que nós fazemos na vida depende da perspectiva com que nós olhamos. Se nós ficarmos olhando só para os problemas e só para aquilo que o seu esposo, sua esposa tem que não é tão bom assim, certamente nós só vamos enxergar para o problema. Mas se a nossa perspectiva mudar
de que Deus está presente e a presença dele é capaz de modificar qualquer história, nós vamos começar a ver a vida com muito mais valor. Nós vamos começar a enxergar a pessoa que está ao nosso lado com muito mais valor, o valor que essa pessoa realmente tem. Essa às vezes, é uma difícil missão, mas dependendo da perspectiva que você tiver em relação ao seu casamento, certamente Deus estará e vai mudar a sua perspectiva. A santidade de Deus é o que nos permite ver algo de bom, mesmo quando as circunstâncias parecem não ser tão boas assim. A santidade do nosso Deus é o que nos transforma, é o que nos constrange. Então, é o que diz a letra dessa música. Vamos cantar refletindo naquilo que está saindo da nossa boca. Vamos lá? Levantamos as mãos, sua alegria nos fortalecer. Nos prostramos diante do Senhor e vamos sempre adorar o nome do Pai. Quão maravilhoso Ele é. Cantemos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Levantamos as mãos, sua alegria nos fortalecer. Nos prostramos e o adoramos, quão maravilhoso Ele é. Cantemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Ele está aqui sobre nós. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui sobre nós. Ele está aqui entre nós. Cantemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo é o nosso Senhor. Santo, Santo e Deus poderoso. Santo, Santo. Santo, Santo e Deus poderoso. Santo, Santo. Santo, Santo e Deus poderoso. Santo, Santo. Amém. Essa é a santidade do Senhor que quer inundar o seu lar. Basta você deixar. Pode se sentar. Dar uma instrução aqui para vocês. A nossa ideia de fazermos aqui é para que tudo ficasse mais, posso dizer, mais à vontade. Então eu vi que, por exemplo, enquanto nós cantávamos, o Moisés foi lá e pegou um pedaço de bolo.
fiquem à vontade. Se você quiser levantar e pegar um pedaço de bolo, pode pegar. Quiser pegar um café, pode pegar, porque eu vou pegar um café ali agora. Então, fiquem à vontade. Tem água lá, tem café ali, tem bolo. Sinta-se na sala da sua casa. Fechado? Hoje o negócio vai ser tudo mais descontraído. Certo? Andréia, pega uma água com gás lá, com limão para mim, por favor. Tô brincando. Às vezes a gente faz lá as vídeos, né? Às vezes de discipulado, do pequeno grupo, a gente usa desse recurso. Senta ali, põe uma aguinha com gás. Não, TV não. A gente já não está mais nessa fase da TV. Mas que bom, gente. Bom a gente estar junto, bom a gente estar aqui nesse momento diferente, confortável. A gente se sentir à vontade. Eu quero que você fique à vontade mesmo, tá? Não tem problema. Se você quiser levantar ali, realmente, pegar um café, pegar mais um pedacinho de bolo, você pode fazê-lo, tá? Isso não vai me atrapalhar em nada. Eu vou ficar feliz porque você vai ficar satisfeito também, tá bom? Então, sinta-se plenamente à vontade. Orar é amar. Vocês já pensaram nessa expressão alguma vez? Dessa forma? Afirmar que orar é amar. Pensei muito nessa expressão essa semana, muito mesmo. E o primeiro ensino que eu quero dividir com vocês, que Deus falou ao meu coração, quando a gente olhou para o tema orar e amar e pensando nas nossas relações, é que eu não posso olhar para essa afirmação com a intenção de romantizar a oração. Mas eu preciso olhar para essa expressão para santificar o amor. Quero que vocês guardem isso no coração de vocês hoje. Orar é amar. Então, quando eu digo que orar é amar, eu não vou fazer da oração um momento romântico, mas eu vou fazer do amor santo, na presença de Deus. Quando eu penso que orar é amar, eu não limito esta ação à relação conjugal. Por isso que orar é amar é uma expressão de santificação do amor nas nossas vidas. E ele se estende, ele se multiplica por todos os níveis dos nossos relacionamentos. O conjugal é um deles, pode ser até o primeiro deles. Aquele que a gente vive com mais intensidade, proximidade do dia a dia. Mas orar é amar também na relação com os nossos filhos, para aqueles que têm filhos. Orar é amar na nossa relação com os nossos irmãos, para aqueles que têm irmãos. É engraçado como às vezes na dinâmica da vida, na correria do nosso dia a dia, não sei se você já se pegou com isso, que às vezes a gente não ora por essas pessoas que são tão próximas de nós e que fazem tanto parte da nossa história. Às vezes eu não oro pelos meus irmãos, eu esqueço deles. As coisas estão acontecendo lá e eu esqueço do Valtair, que está lá em Atibaia, esqueço do Luiz Fernando, que está lá em Presidente Prudente, esqueço de fazer uma ligação para eles e perguntar se há algo novo que está acontecendo na vida deles, e às vezes eu não estou participando. Mas orar é amar nessa relação. Orar é amar na relação entre amigos, entre irmãos em Cristo. Orar é amar na relação com pessoas que eu conheço e até com pessoas que eu não conheço. O exemplo talvez mais próximo de nós, que a gente está vivendo como igreja, é que em algum momento você foi sensibilizado nesse período, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, talvez numa postagem que você viu no seu Instagram, ou talvez num pedido de oração que você ouviu aqui na igreja, porque nós já oramos sobre esse tema, e você foi convidado a orar, a expressar amor por pessoas que você não conhece, por pessoas que você nunca conversou. Talvez você viu algumas imagens ali numa rede social e você se sentiu sensibilizado, impactado, pessoas tomando as suas malas, as suas coisas, deixando tudo para trás, para conseguir romper a fronteira de um país, avançar para outro país, em alguns casos avançar para outro continente, né? Tem famílias e famílias e famílias que estão chegando ao Brasil. A igreja, né, batista, eu vou dizer para vocês do que eu tenho acompanhado, ela está dando um show de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia
São inúmeras famílias que estão sendo recebidas no nosso país, estão sendo acolhidas, estão sendo adotadas literalmente. Mas eu tenho certeza que você já deve ter feito pelo menos uma oração pelos ucranianos, talvez uma oração para que essa guerra acabe logo de uma vez. E isso é amar. Então, orar é amar, porque quando nós oramos, nós santificamos o amor em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações. Por quê? Porque quando a gente ora, intercedendo principalmente, em geral, as nossas palavras, elas são palavras de cuidado, elas são palavras de carinho, elas são palavras onde nós manifestamos a Deus um anseio de desenvolvimento na vida de alguém, de proteção na vida de alguém, de cura na vida de alguém, do conselho de Deus na vida de alguém. São palavras assim que nós expressamos a Deus. E através destas simples palavras, de um coração ali muito sincero, nós estamos revelando para Deus e dizendo para Deus que nós amamos aquela pessoa, aquela família, aquela casa, aquela igreja, e nós estamos comprometidos com aquela circunstância. É importante também, nesse contexto que nós falamos que orar é amar, nós nos lembrarmos, né, isso pode parecer irônico que eu vou falar, que nós estamos orando e falando com Deus. Mas por que eu estou dizendo que pode parecer irônico isso? Porque às vezes, quando a gente está no coletivo, não ali no secreto, mas no coletivo, as nossas palavras elas são tão frias ou egocêntricas que nem parece que nós estamos buscando a presença de Deus. Às vezes a nossa oração ela é tão quadradinha, tão certinha dentro de um formato onde a gente se programa, né, quase que automaticamente para dizer aquelas palavras. Se alguém me pedir por orar por isso, eu falo isso. Se alguém me pedir por orar por aquilo, eu falo aquilo. E aí aquela experiência, aquele momento de comunhão e de intimidade com Deus, ele é frio. Ele não tem sentido, ele não tem significado, ele é irrelevante. Ele é literalmente palavras da boca para fora. Não chega ao coração de Deus. Não chega ao coração de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa oração ela pode até encantar ou impressionar os homens, mas ela é repudiada por Deus. Esse momento ele às vezes causa até admiração nas pessoas. Tem gente que depois vai te procurar e fala assim: olha, eu quero que você ore por mim, que a sua oração ela tem um poder, ela tem isso, ela tem aquilo. E mal sabe aquela pessoa que era tudo performance, era tudo algo treinado, era tudo algo frio. Uma oração que talvez Deus não ouviu, ele repudiou, ele negou, ele deu as costas. A gente encontra textos no Velho Testamento que falam dessa reação de Deus, uma reação dura, mas uma reação muito sincera, muito transparente da parte de Deus. E ele diz assim para o povo: olha, não tragam mais os seus sacrifícios, não apresentem mais essas ofertas, não cantem mais esse louvor para mim, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então Deus diz: essa adoração eu não quero, essa oração eu não quero, esse louvor eu não quero, esse serviço eu não quero. Então esses são pontos que a gente precisa pensar muito quando a gente faz essa afirmação, que orar é amar. Porque Deus sonda o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. E quando o nosso coração ele é profundamente entregue no altar, ele está realmente ali quebrantado no altar, na maioria das vezes, você se coloca à disposição de Deus para ser a resposta da oração, se isso for possível. E aí você realmente, diante de Deus, revela para Ele que você ama aquela pessoa ou aquela circunstância, e você entende que você pode não ficar apenas na posição passiva orando, mas você pode se colocar diante de Deus e dizer: Deus, o que eu posso fazer? Né? Se você lembra do chamado do profeta Isaías, Deus ele pergunta: a quem enviaremos nós? A quem enviaremos nós? E a oração de Isaías foi a resposta dele. Ele diz assim: envia-me a mim. Me envie. Se o Senhor entender que eu posso,
ser um instrumento nas tuas mãos, se o Senhor entender que o Senhor pode moldar o meu caráter, a minha mente, as minhas palavras, as minhas ações, me envie. Eu quero ser esse instrumento do Senhor. Para quem conhece a história aqui de Davi, por exemplo, quando ele chega ali naquele campo de batalha, ele estava cumprindo uma ordem do pai dele. Ele não tinha ido àquele campo de batalha para lutar com Golias. Se você conhece a história, o pai de Davi, ele é o filho caçula, o pai lhe dá uma ordem: vá ao campo de batalha, onde os soldados estão reunidos com o rei Saul. Ele foi para levar uma marmitinha e para trazer notícias. O pai estava em casa, preocupado em saber da integridade física dos filhos. Essa batalha ocorreu, não ocorreu, como que está? E quando ele chega naquele contexto, num contexto onde um soldado filisteu afrontava a Deus de forma vexatória, zombatória, vergonhosa, e ele vê todo um exército acuado, e ele olha aquela cena, aquele jovem, ele fala assim: não, eu vou lutar contra esse gigante. E aí, enquanto Golias chamava Davi de cachorro, de cachorrinho, porque no olhar de Golias ele era um olhar desproporcional, né? Ele era muito guerreiro, ele era muito gigante para aquele garoto. Mas aquele garoto, ele olha para aquela circunstância e ele diz assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Quero hoje pensar um pouquinho com vocês, de novo, sobre um casal que a gente já estudou a história deles o ano passado, e o tema do ano passado foi uma linda história de amor. Quem estava nesse culto, a gente estudou a história de Isaac e Rebeca. E a história de Isaac e Rebeca, eu reestudei essa história, e eu aprendi muito com Isaac e Rebeca que orar é amar. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Eu vou ler apenas um versículo, Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Eu vou ler ele em três traduções, tá? Em três versões. Eu vou ler a primeira na NVI, que é a que a maioria de vocês tem. Depois eu vou ler a edição contemporânea Almeida e depois a Almeida século 21, tá? Na NVI, o texto está assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. A edição contemporânea Almeida diz: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E na Almeida século 21, Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, nesse momento. E nós queremos, ó Deus, aprender um pouco mais sobre o valor da oração, ó Deus, nas nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a compreender que orar é amar. E que orar é amar no sentido de santificar as nossas vidas, a nossa oração e até mesmo as nossas ações na presença do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, hoje em especial como casais, ó Deus, que o nosso olhar, que a nossa compreensão, ó Deus, sobre o valor da oração na história das nossas vidas, ó Deus, ela seja extremamente relevante. E que caso a oração, ó Deus, ela ainda não seja um hábito comum, ó Deus, de todos nós, que nós saiamos, ó Deus, hoje aqui com uma decisão radical de mudar este cenário e de viver, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus, experiências grandiosas, gloriosas, de amor, através da vida de oração. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem conhece a história de Isaac e Rebeca? Faz um dedinho assim para eu ver. Ok. Uma boa parte do pessoal conhece. Eu vou contar algumas coisas da história para que a gente possa entender. Mas a primeira afirmação que eu quero fazer, que eu aprendo com esse texto aqui, é que essa atitude de Isaac, que é destacada, principalmente nas versões da contemporânea e na Almeida 21, quando ele usa essa expressão, orou insistentemente ou orou com insistência, mostra o quanto Isaac ele foi consistente
o quanto ele foi perseverante em se colocar diante de Deus em oração em favor da sua esposa. Mas o que motivava a razão dessa oração era o quanto Isaac confiava na promessa de Deus. Deus tinha promessas para a vida dele, para a vida daquele casal, promessas que foram dadas ao seu pai, que se cumpriram na vida dele e que ele confiava que perpetuariam através das suas gerações. Isaac, ele tinha consciência, gente, tente se colocar no lugar dele, tá? Isaac, ele era uma prova viva do poder de Deus. Então, se tinha uma pessoa nesse contexto e na realidade que eles viviam, se tinha alguém que não poderia duvidar do mover e do agir de Deus, esse alguém era Isaac. Por quê? Os seus pais o tiveram quando eram muito idosos. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Sara era estéril, foi curada de uma forma sobrenatural por Deus. Só que esse processo do chamado e da promessa do filho, até que ele nascesse, esse processo ele durou 25 anos, aproximadamente. 75 anos quando Abraão é chamado e 100 anos quando Isaac nasce. Uma história de 25 anos. Talvez aqui, eu ouvi hoje a Ana falando a idade dela, 23, Ana. Então ela tem menos tempo do que a idade dessa história. E Isaac conhecia essa história. Imagine essa história sendo contada para Isaac ao longo da vida dele, contada de uma maneira quando ele era criança, contada de uma maneira mais profunda, quando um junior, e mais profunda, e mais profunda, e mais profunda, e agora esse homem se vê um homem adulto, e ele é extremamente consciente do agir de Deus na vida dele, e ele então se vê numa situação igual, uma situação semelhante à situação dos seus pais, e ele então se coloca numa atitude de oração. Isaac, ele conhecia muito bem tudo o que Deus poderia fazer. Isaac, ele não era consciente apenas de que ele era o cumprimento de uma promessa. Deus prometeu para os pais, Abraão e Sara, que eles teriam um filho e que desse filho uma grande nação se formaria. Ele é consciente disso. Mas essa não foi a única experiência de oração que permeou a vida de Isaac. Isaac, ali na sua adolescência, você sabe que ele viveu uma experiência com o pai dele de oração e de fé. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o próprio filho. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o próprio filho. Quando você lê essa história, o texto diz que Deus provou Abraão. Deus colocou Abraão à prova. E Abraão, então, ele vai dando os passos para cumprir obedientemente o propósito de Deus. Ele não revela a ninguém, ele não revela para Sara de maneira nenhuma, né? Senão Sara não ia deixar, Sara ia trancar as portas da casa, ia colocar cadeado em tudo, né? Nas janelas, enfim, não ia deixar aquele menino sair com o pai dele de maneira nenhuma. Mas Abraão, eu imagino, né, num belo dia, numa manhã, chama Isaac, chama alguns servos, fala: Sara, olha, Deus me chamou para um tempo de oração, nós vamos sacrificar ao Senhor, eu vou levar um menino comigo e a gente vai ter um tempo na presença de Deus. Talvez a conversa foi assim, cara, e ela deixou. E aí eles seguem em viagem. Quando chega numa determinada altura, eles param, Abraão fala para os servos: olha, aguardem aqui, porque eu e o rapaz vamos a um monte adorar e voltaremos. A primeira oração que Abraão faz pelo seu filho e que ensina para Isaac questões de fé é quando ele faz essa declaração: eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos. E ele sobe então para aquele monte, para aquele lugar, e aí nesse momento do trajeto, Isaac revela que ele não era inconsciente do que estava acontecendo, e ali ele questiona o pai. Ele fala: pai, olha, nós temos quase todos os recursos para esse momento de culto e sacrifício que nós vamos celebrar. Nós só não temos o mais importante. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos a faca, mas nós não temos o sacrifício. E aí Abraão então faz mais uma oração. Ele olha agora para Isaac e ele responde: olha, Deus proverá para si o sacrifício. E aí você conhece a história, né? Abraão prepara junto com Isaac o altar, colocam a lenha, Abraão amarra Isaac, coloca Isaac sobre o altar,
E quando ele vai dar cabo à ordem por Deus, Deus fala com eles. Deus fala com Abraão, mas Isaque viveu aquele momento. Não foi só Abraão que viveu aquele momento. Isaque viveu aquele momento da provisão de Deus. Por isso, Isaque orou intensamente por Rebeca, pois ela era estéril. E ele tinha consciência de que Deus, através deles, cumpriria a promessa dele. Ele não sabia como, mas Deus cumpriria a promessa. Há uma outra história que envolve a vida de Isaque, que é no capítulo 27 de Gênesis, quando Abraão decide trazer a esposa, né? Foi o tema que a gente estudou lá o ano passado, numa linda história de amor. E ali, Abraão faz uma oração. No capítulo 24, versículo 7, ele disse para o servo dele assim: o anjo do Senhor irá adiante de você, e ele preparará a jovem, a mulher escolhida para o meu filho Isaque. Ele tinha convicção disso, ele tinha fé suficiente, então ele intercedeu nesse sentido. Mas naquela história todo mundo orou, gente. Abraão orou, Isaque orou, o servo então nem se fala. Capítulo 24, versos de 12 a 15, a oração do servo era a oração de alguém que tinha muito temor. E ele fala assim: Deus, me dá êxito nessa missão. Deus, me dá vitória nessa missão. Eu quero ser assertivo nessa missão. Por quê? Porque orar é amar. Aquele servo amava os seus senhores, que não era apenas o seu senhor Abraão, mas ele amava Isaque também. E ele entendia que Isaque realmente já estava pronto, maduro o suficiente para assumir um compromisso, construir a sua família e viver esse momento na presença de Deus. E aquele servo aprendeu com aquela família que orar é amar. Então ele para ali no meio do caminho ou durante o trajeto e ele faz uma oração muito contundente. Ele pede um sinal muito específico para Deus. E Deus o surpreende positivamente. Deus dá o sinal, Deus confirma o sinal. Os olhos daquele homem brilham quando ele vê aquela jovem, a disposição dela, o amor dela, a proatividade dela, a educação dela, enfim, ele fica encantado. Ele só não casa com ela porque ela era escolhida para o servo dele, mas ele ficou apaixonado por aquela moça. E quando ele revela ali o plano de Deus para ela, eu vejo que aquela moça começa agora a exercer a vida dela de fé e oração. Porque quando a família fala assim, deixa ela mais uns 10 dias aqui com a gente, o servo de Abraão ele fala, não, eu preciso ir, e eu preciso levá-la, a decisão é dela. E quando você lê o texto, você vê que Rebeca, ela é convicta, ela tem convicção de que Deus está naquele projeto, de que Deus, ela se vê, ela se entende como uma resposta de oração diante de tudo que foi relatado para ela, diante de tudo que foi testemunhado para ela. Quem era Abraão, como ele orou, como o servo orou e tudo mais, era impossível na mente, no coração dela, não entender que Deus estava soberanamente cuidando daquilo ali. Ela se sente segura. E ela fala, pai, eu vou embora. Mãe, eu vou embora. Labão, que era o irmão, eu vou embora. Eu vou embora. E ali a gente tem mais uma oração. É a oração da bênção da família. É muito lindo. Lá no capítulo 24 ainda de Gênesis, eu imagino aquela família ali reunida, deve ter sido um chororô, né? Imagina, o pai e a mãe despedir a filha, nem participou da cerimônia do casamento, não tiveram nem festa, mas eles tiveram aquilo que era essencial: orar é amar. E eles então fazem uma oração, gente, declarando a bênção de Deus sobre a vida de Rebeca, clamando o cuidado de Deus, para que Deus cumprisse, os propósitos dele na vida dela. E é legal que na oração eles dizem assim, que você seja a mãe de milhares de milhares. Gente, eles não fariam essa oração se eles não tivessem entendido tudo que o servo de Abraão lhes contou a respeito do que Deus estava fazendo na vida da família que ia recebê-la. E eles oram por ela, concordando com o propósito de Deus, que Deus faça de você a mãe de milhares de milhares. E lá na história ainda, você sabe que quando ela está se aproximando, Isaque ele está no campo meditando, refletindo. Em alguns textos, em algumas versões, eu encontrei os autores dizendo, ele estava orando. Não é simples, tente você pensar aí, você homem, um servo teu, um funcionário seu sai de viagem para buscar a sua esposa.
aquela que vai ser a sua companheira para a vida toda. Eu entendo que a partir do primeiro dia da missão, quando Isaac viu aquele homem saindo em viagem, ele se pôs em oração. E se ele fez isso verdadeiramente, eu entendo que sim, ele usufruiu da bênção de Deus ao receber Rebeca e caminhar com ela. Eu quero dividir 3 lições com vocês dessa história toda, que nos ensinam verdades muito específicas aqui dessa afirmação de que orar é amar. Histórias que Isaac entendeu e Rebeca entendeu juntamente com ele. A primeira lição, que é uma lição muito específica no meu entendimento de Isaac, é que a experiência dele em família o fez entender que Deus cumpre sempre a sua palavra e que não devemos buscar alternativas humanas como se Deus precisasse do nosso apoio para cumprir os seus propósitos. Quando Isaac decide orar por 20 anos por Rebeca, ele estava declarando todos os dias para Deus e para ela: eu serei fiel aos propósitos do Senhor e eu serei fiel a você por toda a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você conhece a história de Abraão, Isaac, Agar, Ismael e Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaac, você sabe do que eu estou falando. Após 10 anos do chamado de Deus em relação a Abraão, passaram-se 10 anos e nada de Sara engravidar. Ela então faz uma proposta para Abraão: tome a minha serva Agar, tenha relações com ela e tenha um filho com ela e cumpra então o pacto de Deus, a aliança de Deus. E Abraão aceitou essa proposta. E nós sabemos na história o quanto isso foi doloroso na relação deles. Porque mal Agar se deu conta que ela estava grávida, ela já começou a tratar mal Sara. Sara a despede pela primeira vez. Da primeira vez que Sara manda despedir Agar, Deus faz com que ela voltasse. Mas da segunda vez, já não mais. Na primeira vez, Deus teve um ato de misericórdia, apesar do erro e dessa tentativa humana de querer com as próprias mãos resolver as coisas. Então, eu e você, como casal, nós precisamos entender que existem ações que são soberanas de Deus. A nós compete orar. E quando nós oramos com amor, nós oramos por um voto de fidelidade. A gente não ora e depois toma atitudes humanas e busca alternativas humanas para resolver os nossos problemas. Não. Então eu oro porque eu amo e porque eu creio no agir e nas promessas de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe da dificuldade do meu casamento. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. E Ele é poderoso para cuidar, curar e tratar de todas as demandas. Agora, a nós compete um voto de fidelidade que a gente fez lá no altar. Lá quando nós trocamos as nossas alianças, nós fizemos votos um com o outro, de respeito, de fidelidade, de carinho, de cuidado, de amor, de proteção, e isso precisa ser alimentado, não só com a força do nosso braço, mas principalmente com os nossos joelhos dobrados no chão. Se Isaac não tivesse orado insistentemente, fervorosamente, crendo no cumprimento da promessa, um momento ou outro, ele cederia às pressões culturais, as pressões dos familiares. Mas e a promessa? Mas e a promessa? Mas e a promessa? Mas ele não cede, porque ele aprendeu, ele viveu na própria carne, como foi difícil para os seus pais, para Agar, para o seu irmão Ismael, como foi difícil aquela relação. Quando você lê a história de Abraão, depois que Sara morre, Abraão se casa novamente com uma mulher chamada Quetura. Ele tem vários outros filhos, mas quando ele morre, é Ismael e Isaac que o sepultam. Apenas os dois mais velhos, são eles que juntos vão sepultar o pai. Só que cada um tinha uma bênção distinta, diferente. Um era o filho da promessa e da aliança de Deus, o outro não. E os dois sempre souberam disso. Isso nunca foi fácil de lidar no contexto daquela família. Então não use artifícios humanos para tentar resolver questões que estão nas mãos de Deus.
Segunda lição que eu aprendo diz respeito a justamente essa questão do tempo. É que o tempo cronológico, muitas vezes, ele se torna um obstáculo quase intransponível quando nós somos tomados pela ansiedade. Imagine você, dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano, e a resposta não vem, o filho não vem, a esposa não engravida. Mas Isaac e Rebeca, conscientes de que Deus é soberano sobre todas as coisas, eles conseguiram romper e vencer essa barreira da ansiedade com uma atitude: orar e amar. Quando eu cheguei nessa reflexão e eu fiquei pensando muito nisso, eu lembrei muito da história de Ana, esposa de Eucana, que tinha também Penina como concubina. Então Eucana era o homem, e ele tinha 2 esposas, não sei se ele tinha mais, mas ele tinha Ana como esposa, Penina era uma concubina, não sei se ele tinha outras, e Penina tinha filhos, e Ana não. E aí, numa das visitas deles ao templo, essa mulher chamada Ana, ela está ali prostrada diante de Deus, em lágrimas, clamando por um filho. E é interessante que a oração dela tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês no início da minha introdução. É que nós podemos ser a própria resposta da oração. E ela falou assim: Deus, me dá apenas o prazer de ter um filho, mas ele será teu. Ela falou assim: eu quero viver esse momento, eu quero viver essa experiência. Talvez ela desejasse viver tanto essa experiência em razão das humilhações que ela sofria, que ela vivia por ser estéril. O contexto cultural, ele era muito penoso com essas mulheres. A pressão era muito grande, a humilhação era muito grande. E aquela mulher, então, ela ora, falando assim: Deus, me dá a alegria, me dá o prazer de viver esta experiência de amor, mas o filho será teu. Se o Senhor me der essa graça, eu vou entregar o filho para você. Totalmente, ele vai ser todo seu. E é muito bonito, né? Porque ali não é Eucana que está envolvido, não é Eucana que está orando com ela, como Isaac orava com Rebeca, mas Eli, o sacerdote, vê, ele acompanha tudo isso, e Deus dá a ele uma palavra: olha, Deus ouviu a sua oração, você vai ter esse filho. E Deus atendeu. A gente não sabe quanto tempo Ana orou, a gente não tem isso específico na Bíblia, mas nós temos a história de Abraão e Isaac, que foram 25 anos, de Abraão e Sara, que foram 25 anos, e de Isaac e Rebeca, que foram 20 anos. Meus irmãos, não permita que o tempo, que essa aparente demora de Deus abale a sua fé. Não permita. Persista. Se aquilo pelo qual você ora é um motivo justo, se aquilo pelo que você ora não afronta os princípios da palavra de Deus, se aquilo pelo que você ora é algo que, no seu entendimento e no entendimento da palavra, é algo que vai trazer glórias para Deus e para o seu reino sobre a terra, continue a orar. Continue a orar. Continue com seus joelhos dobrados, continue com um sorriso no seu rosto, nos seus lábios, continue perseverando em oração e creia no milagre do Senhor. Creia no milagre do Senhor. Mas é interessante que o tempo, ele também pode ser para nós uma resposta. O tempo, ele pode ser a resposta de que talvez aquilo que é fruto do nosso anseio ali, do nosso desejo, não seja tão necessário assim. E o tempo vai mostrar isso para você, para sua esposa, para mim, para minha esposa. E nós, de uma forma muito madura, muito sensível, vamos entender. E aí a gente vai poder dizer: Senhor, eu estou entendendo. O tempo está me respondendo algo. E aí você vai então viver uma outra experiência com Deus, um outro desafio, uma outra oração, mas aquele motivo específico talvez pelo qual você orou, você vai deixar de lado, porque Deus vai revelar isso para você, e Ele pode fazê-lo até mesmo pelo tempo. E por fim, um casal que cultiva a prática da oração individualmente
e conjunto alcança o favor de Deus através de respostas claras e objetivas. Quando você lê o versículo 21, Gênesis 25, 21, você encontra Isaac orando intensamente. O texto ele diz muito claramente que Deus ouviu a oração. Então eu quero que você entenda isso e creia nisso. Deus ouve as suas orações. Deus, além de ouvir a oração, Deus atendeu a oração. O texto diz então que Rebeca, sua mulher, engravidou ou concebeu. Deus ouve, Deus responde à oração. O verso 22, a história já está avançando um pouquinho, ela já está grávida, ela já está gestante. Só que ela percebe algo dentro dela, ela percebe uma batalha, uma luta no seu ventre. E a Bíblia diz assim: e os meninos se empurravam no ventre da mãe. E aí Rebeca ela faz uma pergunta: Senhor, por que isto está acontecendo comigo? Gente, é tão lindo, o verso 22 diz assim: e então Rebeca foi consultar o Senhor. Rebeca foi orar, gente, porque orar é amar. Ela estava sentindo algo que na concepção dela, no entendimento dela, apesar de ser a primeira gestação, ela estava percebendo que algo não estava normal. Era muita inquietação, era mais do que uma criança mexer ali de vez em quando, ou na madrugada, era mais do que isso. Mas como eu disse para vocês, quando o casal ora individualmente e coletivamente, Deus responde de forma clara e objetiva, e Deus revelou para ela. Deus disse assim: olha, no seu ventre existem 2 nações, e o mais velho vai servir ao mais novo. Antes de Esaú e Jacó nascessem, Deus já havia respondido para Rebeca que a batalha ia ser grande mesmo, não ia ser só no ventre dela. Ela ia se tornar real, ela ia ganhar proporções de forma literal na vida dos 2 irmãos. Você ora pela sua esposa? Esposa, você ora pelo seu marido? Vocês oram juntos? Quando foi a última vez que vocês oraram juntos? Precisamos orar individualmente, mas também precisamos orar juntos. Quero terminar essa minha reflexão com vocês. Vou trazer 3 frases. 2 são do C.S. Lewis e uma é de uma outra escritora que chama-se Stormy Omartian. E essa daqui é uma contribuição da Andréia para mim, do livro O Poder do Marido que Ora. A Andréia ela foi ler o livro do Poder do Marido que Ora, para me ensinar que eu devo orar. E aí, esse livro ele tem a seguinte afirmação. Aliás, dessas 3, 2 que eu vou fazer são para nós, tá, homens? Então a primeira é a seguinte: há muitas frases que uma mulher deseja ouvir do seu marido. 3 delas são: eu te amo. A primeira. A segunda: você está linda. A terceira: as contas estão pagas. Mas a 4ª frase, que faz a mulher se sentir amada, importante e protegida é: estou orando por você. A primeira frase, eu te amo. A segunda frase, você está linda. A terceira frase, as contas estão pagas. Mas talvez a afirmação que faça com que a sua esposa se sinta muito amada por você, protegida e importante, é quando você diz para ela: estou orando por você. O C.S. Lewis, nessa linha, ele escreveu o seguinte pensamento: o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que um homem, para poder encontrá-la, precisa buscar a Deus primeiro.
E a outra frase: orar por alguém é dizer eu te amo escondido. É amor sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Orar é amar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Como ela nos inspira, como ela nos ensina. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por poder olhar para esta história, ó Deus, que com certeza, no seu contexto e quando ela aconteceu, os dias foram difíceis. Talvez lágrimas vieram ali aos olhos de Isaac e de Rebeca à medida que o tempo passava. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque este casal, ele nos dá vários ensinos. E hoje aprendemos, ó Deus, o valor da oração. A oração que nos une desde o início, quando nos conhecemos. A oração que fortalece a nossa caminhada de todos os dias, ao longo de toda a vida, por todos os anos da nossa vida, em meio às lutas mais difíceis. Mas é a oração também, ó Deus, que nos permite e nos dá uma oportunidade de expressar amor, ó Deus, na sua mais pura intensidade. Porque nós aprendemos, ó Deus, que a oração santifica o amor. O amor, ele não é fingido, ele não é imoral, ele não é interesseiro, ele não é condicional, ele não é agressivo, ele não é falso, não. Nós entendemos, ó Deus, que quando aprendemos que a oração, ela deve vir primeiro, todas as nossas demais expressões de amor, ó Deus, elas serão moldadas pela ação do Teu Espírito em nós. Deus, o Senhor conhece o coração, ó Deus, destes casais que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que estão caminhando, apesar de todas as nossas lutas e dificuldades, mas estão caminhando, ó Deus, com os seus corações gratos pelos anos, ó Deus, de união conjugal, pelos anos na Sua presença, por anos de aprendizado, por anos de lutas, mas de muitas vitórias, de amadurecimento, de gestos de amor, de fidelidade. E por isso, ó Deus, nesse momento eu creio que eles estão expressando gratidão ao Senhor. E é importante que façamos isso, é importante que celebremos ao Senhor, ó Deus, verdadeiramente com gratidão em nossos corações, sempre, ó Deus, que o Senhor nos dá vitórias na nossa caminhada conjugal. Mas, ó Deus, pode haver também entre nós casais que estão vivendo momentos totalmente diferentes, ó Deus, momentos de insegurança, momentos de incerteza, momentos de dores, casais que talvez estejam morando há muito tempo por algo que para eles, ó Deus, é muito importante na Sua presença, e esta palavra hoje, ó Deus, possa trazer consolo, refrigério, ânimo, disposição, perseverança, ó Deus, às suas orações. Existem casais, ó Deus, que talvez precisam hoje, ó Deus, de cura, de uma cura emocional, que precisa, ó Deus, começar, ó Deus, através da capacidade de confessar erros e pecados e de receber perdão, e o outro de perdoar. Ó Deus, nós sabemos que isso é fundamental para que a nossa relação se sustente, para que ela seja relevante, para que ela persista, ó Deus, aos desafios do nosso contexto, do nosso tempo, como em todos os tempos isso foi necessário. Nos dá, ó Deus, esta capacidade de assumir os nossos erros, de sermos humildes, ó Deus, de pedir perdão quando falhamos com aquele a quem tanto amamos, com aquele com quem firmamos um voto, ó Deus, de compromisso na caminhada. E que esse momento, ó Deus, de restauração, ele seja regado, ó Deus, pela presença do Senhor, seja regado pelas lágrimas do arrependimento, seja regado, ó Deus, por um tempo de oração, ó Deus, na presença do Senhor. Pai, nos dá a disciplina de orar, ó Deus. Se não estamos tendo a disciplina de orar, nós clamamos ao Senhor que a partir de hoje, desse momento, ó Deus, cada casal aqui, ó Deus, possa já firmar esse compromisso hoje,
Que nós possamos orar juntos hoje nos nossos lares, um com o outro, e mudarmos, ó Deus, assim, a história, ó Deus, do nosso relacionamento. Eu creio, ó Deus, que o relacionamento de Isaac e Rebeca, ele foi perseverante, e eles colheram os frutos no tempo do Senhor, ó Deus, porque foram fiéis. E não somente porque foram fiéis, mas porque confiaram, ó Deus, na grandeza do seu poder, ó Pai bendito. Mas Deus, nós talvez tenhamos também casais aqui, que talvez nunca fizeram uma oração. E que talvez a primeira oração que precisa ser feita é uma oração de entrega a Cristo Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que se esta é, ó Deus, a oração mais importante nesse momento, e nós cremos e sabemos que ela é a oração mais importante das nossas vidas, que ela também seja feita neste dia. Que o Senhor que está aqui, o Deus que está aqui entre nós, receba, ó Deus, também esta oração de entrega. Que estes casais, ó Deus, possam se render a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Jesus realmente ele possa vir e reinar soberano. Ele realmente seja convidado para estar dentro da casa, do lar, e de cada decisão, de cada passo, de tudo aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que está bom, que a presença de Jesus possa potencializar e ficar ainda melhor, aquilo que precisa ser restaurado, que eles permitam que o Senhor restaure, Deus. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor está nos ensinando nesta noite que orar é amar. Santifica o nosso amor, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Edney. Já há algum tempo, por causa do ministério, como eu falei no começo, nós temos orado por todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, né? E eu e a Sara incluímos na nossa rotina conjugal esse momento de orarmos juntos. Então, todos os dias, às 7h20 da manhã, é o nosso horário. Que 7h20 da manhã eu já levei o Matheus para a escola, voltei em casa, peguei a Isabela, levei ela para a escola e já voltei em casa. Então, todos os dias, às 7h20 da manhã, é o horário em que nós oramos por nós e oramos por outros 15 casais da nossa igreja. O Vaguinho e a Caira por outros 16. Edna e a Andréia por outros 15. A Tainara e o Lucas por outros 16. E tem alguns que estão aqui que ainda não faziam parte, mas a partir de amanhã já irão fazer parte desse nosso grupo de oração. E nós descobrimos nesse momento um privilégio de trazermos Deus para fazer parte do nosso dia desde o início. E eu quero compartilhar primeiro um texto com vocês, que é lá Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Como a maioria já deve saber, nós temos passado por dias de luta com os nossos irmãos lá de São Paulo, por causa do Felipe, de 12 anos, que está com uma situação de câncer bem grave. E durante essa semana, a nossa oração a Deus era porque amanhã é aniversário da Renata, é a irmã do Felipe, e amanhã ela faz 18 anos. Só que na sexta-feira ele começou a fazer uma nova sessão de quimioterapia. É assim que fala, né? E a nossa oração era que eles pudessem passar juntos. E a Cleia mandou uma mensagem agora há pouco dizendo que o Felipe está de alta e amanhã, no dia do aniversário dela, eles vão passar a família juntos. Eu não me considero um justo, mas eu me considero uma pessoa temente ao Senhor, e nós pedimos isso a Deus. E o poder da oração
alcançou a vida deles. O poder da oração tem transformado a minha relação conjugal, porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, eu não posso voltar amanhã esculhambado como eu estava ontem. Eu preciso procurar estar melhor, porque o amor de Deus me constrange a ir a um novo patamar, a um novo nível. Às vezes a gente dá certo, às vezes a gente anda para trás, mas a busca é constante. Então, quando nós soubemos que o tema da igreja desse primeiro bimestre é que a igreja se movimentasse em oração, falou, poxa, só é algo que se agregou, se juntou ao nosso propósito, né? Então, eu queria dizer isso a vocês: a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, tudo isso que o pastor Edney compartilhou com a gente, não fique fora dessa. Traga a experiência da oração conjugal, junto com o seu cônjuge, para a sua rotina. Isso é sadio, isso é saudável. E eu acho que passar para Sara a segurança de que ela é alvo das minhas orações é mais poderoso do que dizer o quanto ela é bela, o quanto as outras coisas, as contas estão pagas, porque também faz parte da minha oração. Senhor, me ajuda a pagar as contas. Então, só compartilhando com vocês de algo que nós temos vivenciado e que tem sido poderoso e eficaz. Exatamente, temos nos amado orando, e isso tem sido muito precioso. E estar aqui depois de ouvir a palavra de Deus através do pastor Edney, e eu ali sentada falando, Deus, é isso mesmo, confirma no coração dos outros casais também, porque a gente está vivenciando isso. Que legal, é isso. E é exatamente, gente, amar através da oração. Experimentem, não tem como a gente falar assim, é bom, legal, não tem, vocês vão ter que experimentar, tá bom? Vai ter que experimentar. E lembra que eu falei que eu ia retomar o nosso movimento aqui? Nós vamos retomar, porque nós vamos amar uns aos outros através da oração, tá? Então nós formamos duplas de casal, né? Estou chamando de dupla de casal, tá, gente? E eu anotei o nome de vocês aqui. Então ficou junto o pastor Edinaldo e Edir e o Vitor e a Bárbara. Foi isso, né? Também o pastor Edney e a Andréia, o Elion e a Érica, que é o nosso casal convidado aqui hoje. Eles não são casados ainda, mas expressaram o desejo e a gente falou, vem, anota tudo, que no encontro de agosto eles vão chegar, a gente fazendo assim, porque eles vão chegar casados no encontro de agosto. Então até lá vem, pega tudo, fique esperto, porque vocês têm um privilégio de casar com todas essas informações. Então, pastor Edney, André, Elion e Érica. A terceira dupla, Bruno, Isa, Fábio e Mariane. É isso, né? Vocês ficaram juntos. A outra turminha é Lucas e Tainara, Júlio e Ana. O Júlio não está aqui hoje, mas é o Júlio e a Ana, tá? Porque Ana não é mais Ana, sem Júlio. É Ana do Júlio. Ana do Chu. Que fique claro. Tivemos também o Rodrigo e a Verônica, o Vaguinho e a Cacá, certo? O Wilson e Juliane e o Rafael e Elisângela. Isso, né? Se vocês não sabiam o nome, não deu tempo de perguntar, é o Rafael e Elisângela, é o Wilson e a Juliane, ok? O que nós vamos fazer? Esqueci de falar da gente, né? Eu e o Felipe vamos ficar com o Gabriel e com a Natália. Não estou vendo a Natália aqui, mas o Gabriel é da Natália, a Natália é do Gabriel, e seremos a nossa dupla de casais aqui, ok? Então, nós vamos ter 3 movimentos, tá bom? 3 movimentos, diário, semanal e mensal. Sara, muito complicado, não vai ser, vocês vão perceber que não. A primeira coisa é você, junto com o seu cônjuge ou noivo, orar diariamente por esse casal que você caiu aqui. Facinho, né? Tá? Isso você faz no momento das 7h20 ou no momento que está indo no trânsito junto, vai conversando com Deus, com a esposa e prestando atenção em tudo, né? Não sei qual que é o momento, reserve um momento para você orar por esse casal, ok? A segunda coisa, que para alguns é bem difícil, mas eu acho que como está o cônjuge, o outro ajuda. Mandar uma mensagem semanal, tá? Vocês têm 7 dias para mandar uma mensagem. Estão vivo aí? Beleza? Só para passar para dizer que essa semana aí eu orei por você.
Simples, gente, tá? Não precisa mandar figurinhas, nada disso, tá? Nada. Encher o WhatsApp Mensagem dos política. outros. Nada disso. Nada de Bolsonaro, Nada disso. nem de Lula, nem de Moro, Nada, nem de nada. nada. A gente só vai mandar uma mensagem assim, ó, tudo bem aí? Tá? Só. Simples, Oramos por né? vocês e estamos aqui. Ótimo. É claro, né, que no desenrolar, né, se a gente tem muito papo, igual o Bruno tem muito papo, né, vai que ele quer conversar sobre alguma coisa muito interessante, né, o mercado imobiliário, aí vocês se virem, ok? E a terceira coisa, que é bem simples também, até o próximo encontro, que o Felipe vai falar já do próximo encontro de maio, vocês se encontrarem uma vezinha só. Ou para um café na casa de um de vocês, ou numa padaria para um café, ou no espetinho ali da Quintino, que é super bom, mas em cima lá da minha casa também tem um bom, né, Felipe? Vamos indicar para o pessoal. Ou num lanche, o que vocês quiserem, tá? Sara, mas eu não conheço esse casal, nunca vi. Vai conhecer agora. Sara, mas eu não sou muito assim, igual você, que fala com todo mundo. Não tem problema. Não tem problema, gente. Eu não tenho dúvida que Deus vai usar este movimento para algo. Sara, para quê? Não sei. Mês que vem a gente conversa. Provavelmente teremos alguns testemunhos, ok? 3 ações: orar diariamente, mandar uma mensagem semanal, ou seja, umas 4 mensagens aí, vai rolar até maio, né? E um encontro. Nem que essas mensagens sejam para o encontro. Ó, podemos encontrar no final do mês? Aí na outra semana, podemos mesmo? Onde vai ser? É hoje, tá? Nem que seja assim. Tá? Combinado? Não é difícil, né? Então, enquanto a gente estiver no lanchinho depois, vocês vão ter que pegar o número uns dos outros, tá bom? Gente, não deixa para depois, porque senão isso aqui vai, ó, entrar no esquecimento. Certo? Combinado? Vai ser muito bom. Vivam essa experiência, vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando e do que está no nosso coração. Vai ser bênção demais nas nossas vidas. E eu não tenho dúvida de que o que Deus está fazendo através dos casais, nas famílias, vai impactar não só a IBV Nova, não só o Ministério de Casais, mas vai impactar a todos que estão ao nosso redor. Tá bom? É isso. O encontro do mês que vem. No próximo mês, nós ainda não definimos. Provavelmente o nosso encontro não será aqui. Tem um convite, uma solicitação para usar aqui o prédio da nossa igreja. Pode não ser, mas independentemente a gente vai tentar fazer encontro fora daqui. Então até o segundo sábado do mês de maio a gente divulga para vocês onde vai ser o nosso encontro. E nós... até o primeiro. O segundo vai ser. E vai estar conosco o pastor Roberto Ovando. Uma indicação do pastor Edney. Então ele vai ser o nosso mensageiro no nosso próximo encontro. Então, o Vitor já está zoando o nome do homem, é mole? O Vitor não se contém, já está tirando. Pastor Roberto. Pronto, pastor Roberto. O Betão. Beleza? Já chamou de Betão. Então, nosso próximo encontro, nós teremos a presença do pastor Roberto, ele que vai ministrar na nossa vida. E eu quero reforçar, encorajar a vocês se programarem e promoverem esse encontro, estarem orando uns pelos outros. Tenho certeza que nós teremos grandes testemunhos a dar no nosso próximo encontro. Fechado? Fechado. Antes da gente comer, nós vamos orar. Nós vamos cantar mais uma música também. Vamos cantar mais uma música? Pode orar, vamos a gente orar, canta e depois tá bom? come. Mais uma vez agradecendo a galera dos outros ministérios que tanto colaboram conosco, como nosso amigo que está pós-graduado em casamento, Moisés. Falei para ele que pensa numa moça que vai ser privilegiada, né, gente? Pensa no menino que está em todos os encontros, ouvindo tudo. Ele está só anotando, viu, pastor Ed? Ó. Eu não sei se vai ser uma brasileira, se vai ser uma guineense, só sei que vai ser abençoada por esse rapaz que está fazendo aqui. Então, muito obrigada, Moisés, estenda aí ao ministério. E vamos orar agradecendo também a vida do senhor Rodrigo e da dona Verônica, que preparou o lanchinho pra gente. Vocês são joia. Eu cheguei já sentindo o cheiro, já queria fazer uma provinha. Achei que seria desonesto da minha parte, aí eu não fiz. Estou confessando que não fiz, tá? Mas eu queria. Certo? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Mês que vem a gente se encontra. E não esqueçam do nosso combinadinho aqui, beleza? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E depois nós vamos cantar mais uma música e vamos para o nosso lanche. E
e pegar o telefone dos amigos aí, tá bom? Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que maravilha, Pai, saber que estamos amando o nosso cônjuge, mas também estamos amando a todos aqueles que nós oramos e pedimos e clamamos ao Senhor pela vida, ou por saúde, ou por uma necessidade, ou agradecendo, Deus, tantas bênçãos que o Senhor tem dado. Nós te louvamos, Pai, por termos esse recurso tão precioso. Louvamos, Pai, porque o Senhor nos alcançou, e é o Senhor quem nos orienta na Tua palavra, dizendo: me busque, ore, fale comigo. Eu faço questão de te ouvir, faço questão de te atender. Ó Deus, que possamos estar bem espertos mesmo com a Tua palavra, para que nenhuma das palavras que saiam da nossa boca na oração seja fora da Tua vontade. Deus, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, disciplina para estarmos juntos orando, Pai. Obrigada, Senhor. A minha oração é de gratidão mesmo pela Tua palavra que foi falada aos nossos corações hoje, por esse momento e por esse culto e por cada casal que aqui está. Abençoe cada um deles, Deus. Que alegria poder expressar a Ti através de cântico, de oração, o quanto o Senhor é importante para nós. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Anita, só também mais uma informação para todos vocês. O ministério é uma rede de apoio, não somente através da oração, mas se há algo aí na sua relação conjugal e você acha que a igreja pode te auxiliar em algo, não importa o que, nós estamos à disposição, ok? E se por qualquer motivo, inicialmente nós não tivermos condições de dar esse suporte, nós vamos providenciar, porque essa é uma razão fundamental da igreja, nós sermos uma rede de apoio uns para com os outros. Fechado? Por fazermos aqui, nós não fizemos a transmissão ao vivo, mas essa semana a gente sobe o vídeo lá no YouTube e você pode compartilhar com seus conhecidos para ir receberem a mensagem de hoje também. Fechado? Vamos cantar.